Do Senhor, nós vamos estar lendo todo o capítulo 13 para que nós venhamos entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Mas desde já nós podemos já ficar no nosso coração que o versículo chave nessa passagem é o versículo 7 e o versículo 14. Mas vamos ler todo o capítulo, vamos ler alguns versículos para que nós venhamos entender o propósito do Senhor nesta mensagem, amém? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: E Davi tomou conselho com seus capitães, dos milhares, das centenas, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se isso for bem, e vem do Senhor nosso Deus, e venhamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, na sua cidade, nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Versículo 4. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Criate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá de Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita em os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Elió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a tua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus na família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou a sua casa e tudo quanto ele tinha. Amém, irmãos? Aqui nós vemos, irmãos, e como tema dessa mensagem nós queremos deixar para a meditação das nossas vidas: valorize a presença de Deus. Valorize este momento que nós estamos aqui nesta noite cultuando ao Senhor. Amém? Nós começamos versículo 13. Davi tomou ali conselho com os capitães, com as centenas, com aquelas pessoas próximas a ele, para que ele viesse buscar a arca da aliança. No versículo 12, e disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, na sua cidade, e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. Davi aqui, querendo tomar conselho com seus principais, com seus sacerdotes, para ver se era de buscar a arca do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a arca do Senhor no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Simbolizava que Deus estava ali no meio do povo, que Deus estava ali no meio do arraial de Israel. Versículo 3: E tornemos trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Aqui nós vemos, irmãos, que
a arca, a presença do Senhor estava esquecida. E Davi ali, preocupado com isso, ele toma conselho e relata esse desejo de trazer a arca da aliança para o povo de Israel novamente. Gostaria que os irmãos fossem lá em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Só para que nós venhamos entender, irmãos, como foi essa trajetória da arca, porque esta arca, que simbolizava a presença de Deus, não estava mais com o povo de Israel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 4, diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem para a guerra, para sair contra Israel. E travada a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha em campo aberto uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, estavam ali com a arca da aliança. E sucedeu que, indo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra se estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu isto. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios, que todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus, e com eles servir a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram em Israel uns 30.000 homens. Aqui nós vemos, irmãos, que Israel ali travou uma guerra contra os filisteus. E eles perderam essa batalha porque estava esquecendo da presença do Senhor. Não valorizavam a presença do Senhor. E nós já começamos a trazer para a nossa vida, trazer para os nossos dias de hoje, irmãos, que nós não podemos desvalorizar a presença do Senhor na nossa vida. Porque quando isso acontece, irmão, nós começamos a perder batalhas. Nós começamos a sofrer derrotas na nossa vida. O que não foi diferente com o povo de Israel. Nessa batalha, eles ali trouxeram a arca e foram para a peleja. E nesse dia morreram 4.000 homens. Com a arca, foram de novo e morreram 30.000 homens, porque eles não estavam buscando ao Senhor. Eles estavam usando a arca da aliança como um amuleto, como objeto. E Deus não os abençoou. E diante disso a arca foi levada, irmãos. A presença do Senhor foi levada pelos filisteus. E o povo ali ficou muito triste, ficou sem esperança nenhuma. Voltando aqui para o texto, capítulo 13 de 1 Crônicas, no versículo 5. Capítulo 13, 1 Crônicas, versículo 5. Convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sião do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Criat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Beliat Gerazim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita em os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome.
e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Olhar guardavam o carro. Aqui Davi, juntamente com o povo, vai e busca a arca de Deus. É interessante, irmãos, que ela estava na casa de Abinadab, porque nós sabemos toda a trajetória ali da arca, que ela foram levados pelos filisteus. Os filisteus, eles colocam a arca ali como um troféu ali, diante do Deus deles. E quando eles vão lá, quando o sacerdote dos filisteus vai lá, ele vê a estátua de Dagon, a estátua do Deus dos filisteus ali, cortada a cabeça e sem os braços e prostrada diante da arca de Deus. E não só isso aconteceu, como também, irmãos, os filisteus começaram a sofrer de feridas, de hemorroidas, de vários problemas. E eles viram e perceberam que eles não poderiam ficar com a arca de Deus. Eles não poderiam ficar com a arca de Deus. Então eles colocam a arca num carro de boi e levam até uma cidade. E naquela cidade o povo também, sem conhecer, sem temor ao Senhor, eles olham para dentro da arca e começam também a sofrer as consequências. Então aquele povo resolve levar esta casa, a arca de Deus, e a arca de Deus para na casa de Abinadab, no versículo 7. E é interessante, irmãos, nós, 1 Samuel, no capítulo 7, do 1 a 2, nós não vamos lá para ganhar tempo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de 1 a 2, nós vamos perceber que a arca de Deus, ela fica na casa de Abinadab por 20 anos. Por 20 anos, a arca, a presença de Deus, fica na casa de Abinadab. É interessante que a Bíblia não relata nada de extraordinário que aconteceu ali na casa de Abinadab. Só relata que a arca ficou ali. Devido a tudo isso que aconteceu, ela para ali na casa de Abinadab e fica lá por 20 anos e nada acontece. E trazendo, irmãos, para a minha vida, e trazendo para a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, sabendo que a arca representa a presença do Senhor, nós podemos meditar e pensar o que nós estamos fazendo diante da presença do Senhor nas nossas vidas. A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos e nada aconteceu. Nós não podemos correr o risco, irmãos, de falar da presença do Senhor, de falar como nós louvamos aqui, que nós somos filhos de Deus, e não ver a presença do Senhor se manifestar nas nossas vidas. E não ver o poder do Senhor se manifestar nas nossas vidas. E não sentir e não perceber a presença do Senhor. De igual forma, irmãos, igual nós estamos nesse culto de adoração e louvor ao Senhor, irmãos. Nós não podemos ficar no culto e não perceber e não notar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é real neste lugar. Por 20 anos a arca da aliança ficou na casa de Abinadab. Por 20 anos ela foi colocada ali esquecida, irmãos. Assim como o povo de Israel esqueceu, Abinadab também recebeu a arca que simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso. E aquilo ficou num canto esquecido. E nada aconteceu na vida de Abinadab. Nós não podemos, irmãos, vir para a igreja, cultuar ao Senhor, falar que somos cristãos e não exercer totalmente a palavra do Senhor na nossa vida. Porque senão vão passar dias, vão passar meses, anos e nada vai acontecer na nossa vida. Porque como foi falado no tema, nós temos que valorizar cada momento na presença do Senhor. Cada instante na presença do Senhor, irmãos, é o melhor momento da nossa vida. É o melhor momento para que nós vamos valorizar, dar valor à presença do Senhor. Abinadab, ele não valorizou. Tanto é que no versículo 8, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Havia alegria no coração de Davi em buscar a arca da casa de Abinadab. E Davi sabia da importância ali de buscar a arca da aliança. Versículo 9. E chegando-se a Eres de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Aqui nós vemos que aconteceu ali um acidente. Os bois tropeçaram, com certeza a arca balançou, e Uzá, com boa intenção ali, tentou segurar a arca, mas esquecendo da palavra do Senhor.
como, irmãos, a arca ficou distante do povo de Deus, a arca ficou distante ali do povo de Israel, eles esqueceram como que tinha que lidar com a arca da aliança. Nós vemos que em Números 1, capítulo 1, versículo 51, eram os levitas que tinham que transportar a arca da aliança. Eles que eram encarregados de transportar a arca da aliança, e não em carros de boi. Mas Davi, juntamente com o povo, com toda a sua alegria, com toda a satisfação de buscar a arca da aliança, mas como ela ficou, como Davi mesmo disse, que nos tempos de Saul não havia buscado a arca, a presença de Deus, eles esqueceram como lidar com a arca da aliança. Da mesma forma, irmãos, igualmente com as nossas vidas, com a nossa vida, com a nossa caminhada cristã, se nós esquecermos, irmãos, de valorizar a presença do Senhor, nós vamos fazer coisas que não vão agradar ao Senhor, que não vão de acordo com a vontade do Senhor nas nossas vidas. Por isso a necessidade de valorizar cada momento na presença do Senhor, valorizar cada situação que o Senhor nos coloca, porque o Senhor nos quer edificar, fortalecer. Valorize a presença do Senhor, valorize cada momento, irmãos, na presença do Senhor. Sabemos que estamos aqui nesta noite porque o Senhor tocou no nosso coração, porque o Senhor nos trouxe, e que nós devemos valorizar cada instante neste lugar, porque o Senhor se faz presente aqui, em nome de Jesus. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Versículo 12. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? E por isso Davi não a trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom. Aqui nós começamos a observar e a entender como que a arca, a presença de Deus, foi parar na casa de Obed-edom. Versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto ele tinha. Vamos ler mais uma vez. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Nós vamos ver, irmãos, no versículo 7, que a arca da aliança, ela ficou ali na casa de Abinadab. E nós vemos que em 1 Samuel 7, 1, 2, que ficou ali por 20 anos e nada aconteceu. Na casa de Abinadab, por 20 anos a arca ficou e nada aconteceu. Nada de extraordinário, nada de sobrenatural, nada de manifestação do poder de Deus. Por quê? Abinadab não valorizou a presença do Senhor. Mas aqui no versículo 14, a arca de Deus é levada na casa de Obed-edom e fica lá por 3 meses. E o Senhor abençoou toda a família de Obed-edom, toda a casa de Obed-edom. Por quê, irmãos? Porque ele valorizou a presença de Deus. Porque ele valorizou ali cada momento que a arca estava ali, ele valorizou aquele momento. O que não é diferente, irmãos, com a nossa vida. Nós devemos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Nós devemos valorizar, irmãos, o poder, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Devemos valorizar o que nós temos aprendido da parte de Deus. Devemos dar valor a momentos como estes. Já estamos aqui reunidos em congregação. Devemos dar valor a momentos de leitura da palavra do Senhor. Devemos dar valor a momentos de oração, porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos na presença do Senhor, irmãos. 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos, irmãos, como podemos ver, às vezes pessoas vêm, aceitam o Senhor, entregam a vida para o Senhor, mas esquecem de buscar o Senhor, mas esquecem de dar continuidade em buscar o Senhor, em conhecer o Senhor. E vão se passando dias, épocas, anos, irmãos, e nada acontece. Por quê?
Porque não está valorizando a presença do Senhor, porque não está procurando buscar cada vez mais a presença do Senhor, buscar conhecer ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós devemos valorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós falamos aqui que nós somos filhos de Deus. Então nós temos que valorizar que nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós temos que valorizar que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é poderoso. É Ele que muda a nossa vida, é Ele que muda a nossa história, é Ele que tem a solução para as nossas situações difíceis. Mas para isso, irmãos, nós temos que valorizar, dar valor a cada instante na presença do Senhor, irmãos. Nós temos que chegar aqui com a expectativa que algo vai acontecer, porque Deus está aqui, porque a presença de Deus está aqui. Como diz Mateus 18:20, onde estiver dois mais reunidos, eu estou no meio deles. O Senhor está aqui. Então valorize este momento, irmãos. Valorize a presença de Deus. Dê valor a cada instante que você está na casa do Pai. Dê valor a cada instante que você entra no seu quarto para orar. Cada instante que você tira um momento ali para buscar o Senhor, para meditar na palavra do Senhor, é o momento mais importante que temos. Por quê? Porque estamos na presença do Senhor. Abinadab ficou por 20 anos com algo que poderia mudar toda a sua vida, toda a sua trajetória, com a presença do Senhor, que poderia abençoar toda a sua família. 20 anos, a presença do Senhor ali, e ele não valorizou, ele não deu valor. Mas quando a Arca da Aliança para na casa de Obed-Edom, apenas 3 meses, e aquela família foi grandemente abençoada. Houve transformação, houve mudanças, houve curas, houve resposta do Senhor, houve o sobrenatural do Senhor, porque alguém valorizou a presença de Deus. O que não é diferente, irmãos, quando alguém de uma família, ele entrega a vida para o Senhor e começa a valorizar a palavra do Senhor, e começa a valorizar cada momento na presença do Senhor. O Senhor abençoa aquela casa, o Senhor abençoa aquela vida, porque tem alguém valorizando ele, porque tem alguém dando valor à presença do Senhor. Obed-Edom, irmãos, por 3 meses, ali com a Arca da Aliança, a sua casa foi tremendamente abençoada, transformada. Por quê? Porque a presença do Senhor foi valorizada. Sua família foi abençoada. Todos os seus projetos foram abençoados, porque deu valor à presença do Senhor. Deu valor tudo que o Senhor tinha feito ali. E o Senhor, ele foi grandemente abençoado pelo Senhor. No capítulo 15, irmãos, no versículo 2, aí do ladinho, capítulo 15, versículo 2. Aleluia. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus, para servirem eternamente. Davi novamente se propõe a buscar a Arca da Aliança, mas agora de maneira correta, mas agora de maneira certa. Ele vai e busca a Arca da Aliança, a casa de Obed-Edom. Vai lá e busca. O Senhor já tinha abençoado a casa de Obed-Edom. O Senhor já tinha transformado a casa de Obed-Edom, irmãos. E quando alguém valoriza a presença do Senhor, quando alguém dá valor à presença do Senhor, irmãos, ele nunca mais é a mesma pessoa. Ele nunca mais quer deixar a presença do Senhor. Ele nunca mais quer largar a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor traz alegria. Porque a presença do Senhor traz transformação. Porque a presença do Senhor é refrigério para a nossa alma. Porque a presença do Senhor é a resposta que nós precisamos, irmãos. É aquela que preenche o vazio do nosso coração, que preenche o vazio da nossa alma. Nós vemos aí pessoas buscando preencher o vazio da alma com várias coisas do mundo, tentando alcançar, tentando ganhar fama, conhecimento,
tentando ganhar dinheiro, tentando o quê? Preencher um vazio da alma. Mas só a presença de Deus que preenche o vazio do coração do homem. Só a presença do Senhor que vai trazer verdadeira paz no nosso coração, verdadeira alegria no nosso coração. Obed-edom entendeu isso, compreendeu isso. Mesmo quando Davi ali se propôs novamente a buscar a Arca da Aliança, agora na casa de Obed-edom, porque ele ficou sabendo que a família de Obed-edom foi tremendamente abençoada. Correu a notícia pela região, correu a notícia por toda aquela situação, que Obed-edom tinha sido tremendamente abençoado, que a casa de Obed-edom estava prosperando, que a família de Obed-edom estava prosperando. E nasce novamente no coração de Davi buscar a Arca da Aliança, agora de maneira correta. Mas no capítulo 15, versículo 24, nós vemos aqui, irmãos, que Obed-edom, ele não ficou lá, não deixou a arca, e ele foi também acompanhando a arca. Ele foi também acompanhando a presença do Senhor. Capítulo 15, versículo 24. E Sabanias, e Josafá, Netanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Géias eram porteiros da arca. Obed-edom ficou como porteiro da arca, ali perto, próximo. Começou a trabalhar ali próximo à arca, porque valorizou a presença do Senhor. O que fica para nós, irmãos? Fica para nós, irmãos, o versículo 7, sobre a vida de Abinadab, que ficou ali com a Arca da Aliança, ficou ali com a presença de Deus na sua casa, mas não valorizou. Não valorizou. Aprendemos que nós podemos passar a nossa vida, irmãos, a nossa jornada aqui nesta terra, mas se nós não valorizarmos a presença do Senhor, irmãos, nós vamos ser simplesmente religiosos. Nós vamos simplesmente cumprir com rituais religiosos. E não vai acontecer nada no que diz respeito à manifestação de Deus nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com Abinadab. 20 anos, ali ele tinha, ali o religioso. Às vezes tirava uma poeira da arca, às vezes fazia alguma coisa, mas com um ritual religioso. E nada aconteceu. Mas na casa de Obed-edom, 3 meses, cada momento ali ele valorizando, cada momento ali ele dando valor às coisas concernentes ao nosso Deus. E o Senhor o abençoa. Aprendemos que, irmãos, que é para a nossa família ser abençoada, para que venhamos ver o agir de Deus na nossa casa, para que venhamos ver o mover de Deus na nossa família, irmãos, nós temos que valorizar a presença do Senhor. Valorizar cada momento que nós estamos na presença do Senhor, para assim a nossa casa ser abençoada, para assim, irmãos, os nossos projetos serem abençoados. Para isso, valorize a presença de Deus. Que façamos como Obed-edom, irmãos. Foram simplesmente 3 meses, mas eu creio e acredito que desde o primeiro dia já começa a haver transformação. Já começou a haver mudanças na casa de Obed-edom. E que não é diferente, irmãos, com as nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós rendemos ao Senhor Jesus, irmãos, já de instante, já de momento, começa a acontecer mudanças na nossa vida. Começa a acontecer transformações na nossa vida. E à medida que nós vamos valorizando, irmãos, à medida que nós vamos dando valor a cada situação que Deus coloca, que Deus se manifesta na nossa vida, nós vamos recebendo do Senhor. Nós vamos sendo transformados pelo Senhor. Nós não podemos, irmãos, deixar que a rotina do dia a dia faça-nos esquecer da presença do Senhor. Faça-nos deixar de lado a presença do Senhor. Como isso acontece, irmãos? Quando nós começamos a buscar as coisas do mundo, buscar, alcançar, conquistar. O que não é errado quando não se esquece de, em primeiro lugar, buscar ao Senhor.
Como diz a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, valorize em primeiro lugar a presença do Senhor, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós não precisamos nos preocupar, irmãos, a ponto de se matar, a ponto de esquecer do Senhor, irmãos. Esquecer de buscar ao Senhor, esquecer de valorizar o Senhor, querendo alcançar, querendo conquistar, mas esquecendo da presença de Deus, esquecendo do Senhor. Porque se nós fizermos isso, nós vamos acontecer como Abinadab. Vão se passar tempos, vão se passar anos e nada vai acontecer. Às vezes pode até conseguir algo material, mas com vazio no coração, mas com tristeza, com angústia no coração. Mas quando se valoriza a presença do Senhor, como Obed-Edom fez, irmãos, como Obed-Edom valorizou, tudo foi transformado na família dele. Aprendemos que se você, se eu, valorizarmos a presença do Senhor na nossa vida, tudo vai acontecer de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Por quê? Porque a presença do nosso Deus Todo-Poderoso vai ser conosco a cada instante, a cada momento. Mas para isso, irmãos, é necessário que eu e você valorize, dê valor à presença do Senhor. Dê valor à palavra do Senhor. Dê valor à leitura bíblica. Dê valor, irmãos, a momentos de oração com o Senhor. A momentos de busca. Porque isso nos faz estar próximo do Senhor. Isso nos faz ter intimidade com o Senhor. Isso nos faz estar perto da presença do Senhor. É o mais importante que nós precisamos, irmãos. É a presença do Senhor nas nossas vidas. Crendo que, se valorizarmos, se dermos crédito, irmãos, se dermos valor a cada momento espiritual, sabemos que vamos passar por momentos difíceis, por situações difíceis, mas com a presença do Senhor na nossa vida, mas com a presença do Senhor na nossa família. E com certeza Ele vai direcionar, Ele vai nos levar a alcançar a resposta, a bênção, assim como Obed-Edom alcançou, porque valorizou. Que cada um de nós, irmãos, venha valorizar cada vez mais. Se não temos feito, se existem alguns momentos da nossa vida, alguns instantes da nossa vida, que nós não demos valor como deveríamos, irmãos. Com certeza, a nossa caminhada é longa, a nossa trajetória é longa. E existem momentos que nós não damos valor à palavra do Senhor, não damos valor à presença do Senhor como deveríamos. Como deveríamos. Aí nós agimos com Abinadab. Mas que nós viemos pedir ao Senhor perdão, nós viemos buscar conserto com o Senhor, irmãos, e valorizar. Porque não adianta fazer projetos, não adianta, irmãos, ter sonhos, mas se não tiver valorizando a presença do Senhor, nada vai acontecer. Valorize estar na casa do Senhor. Valorize cada culto ao Senhor, irmãos. Não deixe de cultuar ao Senhor. Porque quando deixamos de cultuar ao Senhor, por algo que não é justificável, deixamos de cultuar o Senhor, simplesmente por fato de estar em casa, querer ficar em casa, nós estamos desvalorizando a presença do Senhor. Quando o Senhor coloca no nosso coração para meditar na palavra do Senhor, e nós não o fazemos, nós estamos desvalorizando a presença do Senhor. Quando o Senhor toca no nosso coração para vir ao culto, para estar ao culto, e nós não o fazemos, nós estamos desvalorizando a presença do Senhor. Quando há no nosso coração a palavra do Senhor, o Senhor nos leva a meditar na palavra do Senhor. O Senhor fala conosco, medite na palavra, e nós não o fazemos, nós estamos desvalorizando a presença do Senhor. E achando que está tudo normal. Abinadab desvalorizou. Para ele estava tudo normal. Passou tempos, passou semanas, meses, anos.
a ponto que ali buscaram a arca. 20 anos e nada aconteceu. Obed-edom, 3 meses e tudo aconteceu. Aprendemos que, irmãos, para que sejamos abençoados, para que vejamos resposta de Deus na nossa vida, valorizamos a presença de Deus. Dê valor, irmãos. Dê valor a este momento que você está aqui. Este momento que você está aqui, em congregação, reunidos juntamente com os irmãos. O Senhor está aqui, contemplando a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece como está o seu coração. O Senhor conhece como está a sua vida. Conhece a sua situação. E sabe, se você está aqui nesta noite, porque você se achou importante, porque você valorizou que hoje seria importante estar aqui. Então você está valorizando este momento. E com isso vem bênçãos do Senhor, irmãos. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós vamos à casa do Senhor, algo acontece. Às vezes não vemos com nossos olhos naturais. Às vezes não percebemos, mas algo acontece. Com certeza, eu e você, vamos sair daqui abençoados. Vamos sair daqui com algo do Senhor para as nossas vidas. Por quê? Porque estamos na presença do Senhor. Porque estamos valorizando a presença do Senhor. E com certeza, irmãos, algo acontecerá. E no nome de Jesus Cristo, que cada um de nós, irmãos, possa ser como Obed-edom. Valorizar cada momento que nós temos. Cada oportunidade que o Senhor nos dá de buscá-lo. De buscar ao Senhor. Porque fazendo isso, irmãos, nós vamos ver respostas para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Essa palavra que Deus colocou no nosso coração para ser transmitida à igreja. Valorize a presença do Senhor. É a coisa mais importante na nossa vida, irmãos. Por mais que nós temos família, por mais que nós temos filhos, parentes, mas o mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Valorize, dê valor, e todos os nossos vão ser abençoados. Em nome de Jesus, amém? Cada um receba essa palavra, que no nome de Jesus, aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo continue transmitindo aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus.